E dando continuidade à revisão da segunda parte dos capítulos 1 e 2, quanto à arte, tirando uns errinhos aqui ou ali na proporção de alguns personagens, ou a Ada com 2 pés direitos em um dos painéis, dá pra ver claramente que o Ikemoto talvez tenha tido mais tempo para fazer algo um pouco mais detalhado. A arte desse capítulo me parece mais consistente e detalhada em comparação aos últimos, não só nos cenários, mas também no design dos personagens. Particularmente eu gostei da maioria dos novos designs, estão bem aceitáveis para algo que a gente espera vindo do Ikemoto. Talvez alguns digam que falta um pouco de personalidade dos trajes de Naruto, que tinham uma estética bem única até certo ponto. A maioria dos trajes da nova geração de fato parecem roupas contemporâneas que você veria um jovem usando no mundo real, mas acho que essa estética cabe bem dentro da proposta mais moderna do mundo ninja atual. Os designs do Kawaki, da Himawari e da Asumire estão bem ok's, apesar de serem designs meio genéricos e simples. A Sumire é basicamente uma estudante do ensino médio padrão, sem nada muito especial, se bem que a personagem já segue esse estilo há um bom tempo. Todos os trajes dela, tirando o traje de batalha do arco do Incidente Fantasma, seguem esse tema escolar, remetendo a uniformes do ensino fundamental usados pelas escolas japonesas. A Himawari tem um design que está bem de acordo com sua idade, pelo menos levando em consideração os padrões de um Battle Shonen. Dessa vez o Ikemoto não fez nada muito chamativo e apelativo, nem mesmo colocou os famigerados saltos nela. Os cabelos longos que remetem a Hinata do Shippuden ficaram muito bem nela, já era algo esperado por muitos, se bem que em alguns ângulos ficou meio estranho por causa dessas pontas, essas mechas diferenciadas que ela tem, basicamente sendo uma versão maior do penteado que ela tinha na parte 1. Talvez a minha única crítica é que esse design não parece se encaixar tão bem assim com a personagem em questão. Eu não sei se tanta pele à mostra combina com a personalidade da Himawari, e por mais que não seja tão recatada e tímida quanto a Hinata na mesma idade, ainda tem uma personalidade próxima dela. Talvez um casaco ou moletom combinasse mais, mas é claro, talvez eu só esteja sendo chato e criterioso demais aqui. Quanto ao Kawaki, não há muito o que dizer, a não ser que ele parece estar usando o mesmo traje visto na capa colorida do capítulo 1, diferente do Flash Forward. Não é um visual ruim, esse sobretudo ainda combina com o personagem, mas eu ainda prefiro a versão do Flash Forward. E detalhe que ele ainda está usando o símbolo que o Jigen usava em suas roupas ao invés do símbolo dos Uzumakis. Quem sabe um indicativo de que ele não se vê como parte da família Uzumaki e nem se acha merecedor de carregar o seu símbolo? Talvez os únicos designs meio meh sem personalidade sejam o do Mitsuki e os do time 10. Não me entendam mal, não é que estão feios, é que basicamente são qualquer coisa. Eles parecem NPCs randoms. O traje do Mitsuki consegue ser mais simples e sem sal do que o próprio traje da parte 1, e o time 10 nem se fala. Mas eu dou um destaque especial aos designs do Boruto e da Sarada, que sem sombra de dúvidas são disparados os melhores da nova geração. O Boruto está bem diferente de sua versão do Flash Forward, especialmente o cabelo, com mechas mais curtas e arrepiadas para cima. Pessoalmente achei uma mudança bem-vinda, visto que o cabelo original do Boruto, que é mais parecido com um cacho de bananas, era considerado ridículo por muitos. Já o traje dele, pelo menos à primeira vista, parece ser algo completamente diferente do traje do Flash Forward, mas analisando melhor, é o mesmo traje, só que com uma apresentação ligeiramente diferente. Mais despojado, com camisa aberta, mangas arregaçadas e cheio de acessórios. Detalhes pequenos, mas que já conseguem passar uma vibe completamente diferente ao personagem, dando a ele mais individualidade e imponência, apesar da capa e espada ainda se sobressaírem. Esses pequenos detalhes fazem toda a diferença para que o design do Boruto não seja uma simples cópia do design do Sasuke, e até podem ter um significado maior por trás, pois ele traz consigo o símbolo de Konoha e de um sol que pode muito bem remeter aos Hyugas ou a Himawari. Uma tentativa do Boruto de mostrar a todos as suas verdadeiras origens, quem ele realmente é, e lembrá-lo de seu tempo em Konoha, como quando você muda de país e quer algo para lembrar de todos os seus amigos, família e nação. Até me lembrando muito a identidade visual de Jojo, que também brinca muito com a quantidade de detalhes e acessórios em seus designs. Quanto ao design da Sarada, sinceramente ele quebrou completamente as minhas expectativas, estando bem melhor e detalhado do que qualquer coisa que eu poderia imaginar vindo de Ikemoto.
Todo esse design passa um ar de rebeldia e agressividade a Sarada, seguindo o estilo streetwear, uma moda atual bem comum entre os jovens japoneses. Ela parece ser alguém que não baixa a cabeça para os outros e não tem vergonha de ser quem ela é, esbanjando orgulhosamente o símbolo dos Uchiha até mesmo em seus brincos, apesar de seu pai atualmente ser um criminoso. O casaco com o interior vermelho e caído para o lado parece até um detalhe que remete à própria forma como Itachi ficava com seu manto da Akatsuki. Enfim, diria que é um design que conversa completamente com a situação atual dela em Konoha, já que ela possivelmente está sendo vista como uma pária, uma rebelde que defende o assassino do Hokage, seu pai traidor, até mesmo tendo a audácia de discutir com o Hokage em pessoa. Eu sei que muitos esperavam vê-la de cabelos longos, o fandom já tinha colocado isso na cabeça e estava tratando quase como um fato, mas aparentemente o cabelo curto ficou melhor do que o esperado e até onde eu estou vendo teve uma boa recepção, até lembrando muito o cabelo da Bayonetta, do game Bayonetta. Particularmente eu já esperava que ela não teria cabelos longos mesmo. Eu já devo até ter comentado sobre isso em algum vídeo passado, porque cabelos longos dificultam os animadores e o próprio mangaka, já que eles têm que dar uma sensação de movimento aos cabelos longos. E hoje em dia os mangakas pensam na praticidade. Quanto mais relevante e presente a personagem é menos provável que ela terá cabelos longos. Enfim, diria que está bem melhor e aceitável em comparação ao anterior. Não está apelativo ou algo parecido. Para uma garota de 15 anos num Battle Shonen, onde acreditem em mim, poderia ser muito pior, ela está completamente ok. Até me lembra os designs de outras personagens como a Mordred de Fate Apócrifa, a Momo Ayase de Dandadan, ou da própria Sakura em algumas mídias, como a sua versão Shinobi Sisters no game Naruto Mobile, onde ela e outras garotas dos Konoha 11 são representadas como idols. Ela é basicamente uma adolescente japonesa média que você veria andando pelo bairro de Akihabara em Tóquio num fim de semana. Enfim, eu não sei porque há um certo drama em cima desse traje, sendo que ele basicamente é a reparação que todo mundo queria em relação ao traje da parte 1. Em nível de comparação com o Shippuden, diria que está no mesmo nível do traje da Karin e até menos expositivo do que o traje da Ino. Qual é exatamente o ponto das críticas? Só porque ela tá mostrando os ombros? O que eu tô vendo é muito puritanismo exagerado e cagação de regra, especialmente por parte dos fãs de outras obras. A realidade é que se trata de atacar Boruto gratuitamente por qualquer motivo que seja. Não importa o design que a Sarada tivesse. Boruto na comunidade otaku infelizmente é pego pra Cristo. Todos os outros Battle Shonens podem ter roteiro preguiçoso, clichê, conveniências de roteiro, protagonismo, protagonista morrendo e voltando no capítulo seguinte, poder tirado do cu, fanservice que beira o weight, etc. Que tá tudo bem. Só Boruto que tem que ser o pináculo da perfeição nos Battle Shonens. Menos do que isso é inaceitável. Se não gostaram do design e acham que está isso ou aquilo, ok, reclamem, né? Apesar da reclamação de vocês não servir de merda nenhuma, porque japonês está cagando por um mimimi de público ocidental. Mas não sejam seletivos. Se querem reclamar do design da Sarada, pelo menos sejam justos e reclamem dos outros também. Essa hipocrisia é o que me deixa puto, velho. Ver fã de One Piece, Black Clover e Bleach querendo cagar regra em cima desse design é no mínimo ridículo. Mas por outro lado, apesar dos designs de Boruto e Sarada estarem muito bons, eu me pergunto se o Ikemoto teria a capacidade de manter esses designs com esse nível de detalhes. É muito detalhezinho para ele desenhar em todo o santo capítulo, apesar da capa do Boruto dar uma certa disfarçada. Mas talvez seja um indicativo de que ele está recebendo a ajuda de mais assistentes, o que faria todo sentido a essa altura do campeonato, já que Boruto é uma obra bem consolidada atualmente. O problema fica pro anime, mas eu creio que em uma adaptação pro anime, eles devem adotar uma versão mais simplificada desses designs, ou mesmo haja uma eventual mudança nos trajes, pois acredito que os visuais do Boruto e do Kawaki no Flash Forward do capítulo 1 ainda não foram descartados. Acho que ainda veremos eles com aqueles visuais no futuro próximo, quem sabe daqui a um ano dentro da história, já que o concept do episódio 1 do anime deu a entender que o Boruto tinha 16 anos ali, e atualmente ele tem uns 15. Agora, falando do capítulo 2, assim como no primeiro, foi um capítulo mais expositivo, onde podemos ver quase todos os personagens em ação fazendo alguma coisa e mostrando suas habilidades após 3 anos. Algo que sinceramente eu não esperava e pessoalmente gostei muito. Achei que iriam se concentrar mais na situação entre Boruto, Kodo e Kawaki, deixando todo o resto em off, mas todos tiveram algum papel. Eu entendo que houve um certo desperdício de páginas com painéis enormes em alguns trechos, mas eu relevo dessa vez, pois assim como no capítulo 1, é um capítulo de exposição e dessa vez focado em ação. Acho que há necessidade do capítulo ter um bom impacto visual em comparação ao primeiro, mesmo que para isso o ritmo seja sacrificado.
Diria que só faltou um foco maior em novos ninjutsus por parte do time 10 e da Sarada, mostrando que eles não só ficaram fortes, mas como também evoluíram no uso de suas habilidades. Mas talvez ainda seja cedo para eles mostrarem qualquer coisa muito diferente. E também esse diálogo entre Boruto e Kodo me pareceu meio vazio, apenas encheção de linguiça, e caindo naquele velho clichê do personagem que sabe de uma informação super importante ou que pode definir o destino do mundo, nesse caso o Boruto, mas que não fala de forma clara e direta, mesmo tendo a oportunidade e espaço para isso, dando voltas e fazendo rodeios, porque isso precisa ser um mistério que será revelado pelo roteiro mais pra frente. De qualquer forma, acho que o ponto principal aqui mesmo foi o Boruto e sua postura, que simplesmente dispensa comentários. O capítulo foi dele aqui, ele foi o protagonista, mostrando frieza em estar disposto a matar o seu inimigo sem firulas ou discurso no jutsu, liderança em priorizar que a Sarada continuasse a evacuação dos civis enquanto cuidava do Kodo, também confiando na Sarada que ela pode lidar com a situação. Não é mais aquele Boruto precipitado e por vezes movido pela emoção que vimos na parte 1. Praticamente o Boruto Ed que muitos queriam, pelo menos à primeira vista. Mas é claro, essa postura do Boruto pode ser algo do momento e porque ele está lidando com Kodo. Não diria que essa postura mais intimidadora faz dele uma espécie de Sasuke 2.0, como alguns estão dizendo por aí, pois desde a primeira luta contra o Kodo ele já dava umas belas tiradas com a cara do Kodo e não queria saber de conversa com um psicopata. Quando o adversário é puramente mal e desalmado, o Boruto não tem pena. É só lembrar do diálogo entre ele e Ao após a derrota do Ao. Ele deu uma lição de moral, mas não teve pena do Ao. Não é de hoje que o Boruto mostra todas as qualidades de um verdadeiro ninja que está disposto a se sacrificar e sujar as mãos. Ao meu ver, ele sempre esteve mais pro lado do Kakashi, alguém bondoso, que sabe expressar seus sentimentos, protege seus amigos acima de tudo, respeita e honra seus inimigos, mas que quando a situação exige pode ser frio e pragmático. Vemos isso muito bem naquela luta da ponte no capítulo 484, onde o Kakashi acaba salvando a Sakura. Ali ele estava disposto a matar o Sasuke por mais que ele não conseguisse vencê-lo e acabasse morrendo no processo. Um ninja que de fato pensa e age como um ninja. Mas, de qualquer forma, isso nos traz algumas perguntas. O que levou o Boruto a chegar a esse ponto se nem mesmo o trauma de perder tudo o abalou no final da parte 1? E ainda mais importante, por que ele não está acompanhado do Sasuke numa situação dessas? Bom, eu ainda acho cedo para assumir qualquer coisa sobre o que aconteceu com o Boruto, especialmente sobre o paradeiro do Sasuke. Mas eu tenho uma teoria que a essa altura do campeonato acho que muitos já devem ter cogitado. Talvez quando o Boruto enfrentou o Kodo 2 anos atrás e foi obrigado a fugir, o Sasuke, que ainda estava acompanhado dele na época, pode ter saído gravemente ferido dessa luta, quem sabe numa tentativa de proteger o Boruto, já que como o Boruto trocou de lugar com o Kawaki, o objetivo do Kodo é matá-lo e não capturá-lo e usá-lo como sacrifício. Não esqueçam que, como já foi dito pelo próprio Daemon, o Kodo é mais forte do que Naruto e Sasuke. Por mais que o Sasuke ainda tenha dado algum trabalho, provavelmente ele foi quem deu a cicatriz no olho do Kodo, talvez num ataque de sorte, ele não é páreo pro Kodo, ainda mais agora que está sem o Rinnegan. E nisso, agora o Sasuke deve estar se recuperando ou sendo regenerado em algum esconderijo do Orochimaru ou da Kara, ainda em coma ou lutando pela vida. Mas o meu ponto aqui é, o Boruto estaria se culpando pelo que aconteceu com o Sasuke, talvez por algum erro que ele mesmo tenha cometido durante a luta. Isso explicaria porque em momento algum ele olha no rosto da Sarada e a própria Sarada percebe que há algo de errado com ele. Ele ainda não teria coragem de olhar em seus olhos, de encará-la. Pra mim, esse seria o melhor cenário possível, porque, ao mesmo tempo, tira o Sasuke da história sem a necessidade de matá-lo, assim como aconteceu com o Naruto. Quem ainda acha que o Sasuke tem possibilidade de morrer definitivamente nessa história, tira essa fantasia burra da cabeça, pois, como eu já disse em revisões anteriores, personagens símbolos de franquia como ele e o Naruto dificilmente morrem, ainda mais em off. Se algo aconteceu com o Sasuke em off, é certeza que ele tá vivo. Essa dupla é a cara da franquia. Não existe Naruto sem o Sasuke, e não existe Sasuke sem o Naruto. Naruto e Sasuke, mesmo fora de tela ou em segundo plano, estão presentes em tudo que é produto relacionado à franquia. Eles sempre permanecerão vivos para serem usados em futuros spin-offs, mídias ou marketing. Podem ter certeza que eles retornarão com todos os poderes que eles perderam e teremos algum fanservice com eles lutando contra algum inimigo, nem que seja lá no último arco. Eu me pergunto por que é tão difícil para alguns entenderem ou aceitarem algo tão simples. É uma vontade de ver personagem improvável morrendo que puta que pariu, velho. Se o Naruto não morreu, é óbvio que o Sasuke também não. E se caso vir a morrer, caso isso realmente tenha acontecido em um cenário improvável,
provavelmente é uma morte falsa ou temporária. Sei lá, o Sasuke pode muito bem ser invocado como um Edo Tensei em um determinado evento, e lá na frente, lá no finalzinho, quando, sei lá, o Momoshiki se tornar o Deus único junto ao Boruto, ele acabe sendo ressuscitado definitivamente a la Madara como um presente do Momoshiki pela ajuda que ele ofereceu, ou como uma compensação. Enfim, eu não acredito numa morte definitiva do Sasuke em qualquer cenário que seja. Aliás, esse cenário abre uma brecha para que o Sasuke volte futuramente não só com seus ferimentos curados, mas também com o Rinnegan curado. Essa seria uma das formas mais lógicas e coerentes de trazer o Rinnegan de volta. Sem falar que isso significa que o Boruto estaria seguindo a sua jornada sozinho há um bom tempo, dando mais peso à situação dele, porque sem o apoio emocional do Sasuke, ele estaria com a mente mais instável e quem sabe mais suscetível à influência do Momoshiki. Quanto ao restante do capítulo e essa invasão do Kodo, inicialmente ela me parece repentina demais. Do nada o Kodo aparece, começando a tão esperada invasão a Konoha, aparentemente por impulso, sem nenhuma contramedida visível contra o Daemon. A Eida, que pela lógica deveria estar acompanhando os passos do Kodo e avisar sobre essa invasão, não diz nada, o Boruto também aparece do nada, enfim, foi uma bagunça que ainda deixou várias perguntas no ar. Por que o Kodo apareceu ali com uma cicatriz no olho que ele não tinha anteriormente? O que exatamente aconteceu entre ele e o Boruto nesse meio tempo? E o que aconteceu com o Sasuke? O ritmo saiu de algo lento e contido para algo super frenético sem muita contextualização em um segundo. Sei lá, pareceu tudo muito jogado e mal planejado, quase como se esse acontecimento fosse o final de um arco maior que aconteceu em off anteriormente. Acho que faltou aqui um contexto melhor, mostrando o caminho que levou o Kodo a atacar a vila agora. Se bem que também não é como se o mangá de Boruto não fosse rushado desde sempre. Infelizmente é assim que esse mangá é e funciona. A parte 1 também começou meio jogada e sem muita contextualização, a partir do conteúdo do filme, onde as crianças da nova geração já eram genins há um certo tempo, treinadas e cheias de ninjutsu. Só o anime que mostrou o desenvolvimento e jornada delas até aquele ponto. Talvez a intenção aqui seja realmente ir direto ao ponto, encerrando logo de uma vez os plots pendentes em relação ao Kodo e a Kara e partir direto para o plot que realmente interessa, envolvendo os Otsutskis e deixando os pormenores para o anime resolver como sempre. E nesse ritmo eu não duvidaria que o flash forward do capítulo 1 já estivesse mais próximo de acontecer do que muitos imaginam, mesmo que não aconteça necessariamente agora, e infelizmente eu não vejo esse mangá durando mais do que 10 volumes, totalizando os 30 esperados por Mieko Ikemoto. Eu até tinha esperanças de que o mangá tivesse um desenvolvimento mais cadenciado, focando no melhor desenvolvimento dos personagens e, por consequência, mais volumes, graças ao ritmo dos últimos volumes desde que a Eida foi introduzida, mas com esse recomeço do mangá e vendo esse capítulo, pelo jeito nada mudou no final das contas, tá tão rushado quanto sempre foi. Não esqueçam que estamos acompanhando um mangá mensal e que só a parte 1 levou 7 anos para chegar aos 20 volumes. Eu não quero ser pessimista, mas infelizmente eu acho altamente improvável que a parte 2 tenha mais 7 anos de publicação, a menos que o Ikemoto tenha muita vontade de fazer um único mangá, desperdiçando a carreira que ele poderia ter com uma obra completamente autoral dele por mais 7 anos. Mais de 10 anos de publicação é demais para qualquer mangaka que está encarregado da ilustração. Ele é quem faz o trabalho mais pesado. Porém, por outro lado, essa invasão é algo que todos já estavam esperando desde o final da parte 1. Muitos, incluindo eu mesmo, até um certo ponto esperavam que o último arco da parte 1 envolvesse essa invasão. E ela acontecendo agora pode compensar aquele final morno da parte 1, onde faltou momentos de ação e tensão de qualidade. Acho que merecemos um pouco disso depois de tanto tempo, e esse segundo capítulo entregou uma ótima qualidade nesse quesito. Houve um bom uso de ninjutsus variados e a coreografia de combate ficou excelente, especialmente no trecho do Boruto cortando os Tsumeakas. Pode até parecer uma sequência simples que você veria em qualquer mangá de samurai, mas é bem inédita em Boruto. Talvez um pouco mais de gore é o que tenha faltado aí. Enfim, faz tempo que o mangá não tinha uma luta digna, e esse capítulo foi um verdadeiro deleite aos olhos. Espero que o próximo seja mais intenso. Nunca devemos nos esquecer que isso aqui ainda é um Battle Shonen, e no final do dia, a ação também faz parte. Além disso, todo esse destaque no Boruto e sua postura com o Kodo me faz acreditar que agora o Boruto finalmente terá o seu grande momento como protagonista contra o Kodo, por mais que isso signifique que o Kodo vai sair como um perdedor mais uma vez.
O Boruto está completamente confiante de que é capaz de matar o Kodo com facilidade, possivelmente não por causa de um power-up, Jogan ou o que quer que seja, mas por causa dessa variação do Rasengan, o Rasengan Uzuriko. À primeira vista, vendo a poeira em volta do Boruto, dá a entender que seja basicamente um Kyeru Rasengan, um Rasengan invisível em volta do corpo dele, algo que teria tanto a função de defender quanto de atacar. Talvez algo semelhante ao Chidori Nagashi do Sasuke ou o próprio Hakesho Kaiten dos Hyugas, um campo de força impenetrável em volta do Boruto. Aliás, seria muito interessante se esse pudesse ser um Rasengan único, que só o Boruto pode usar graças à sua linhagem Hyuga, pois para quem talvez não saiba, o Byakugan não é a única característica marcante dos Hyugas. Eles também são capazes de expelir chakra por todos os seus tenketsus de uma vez só, uma característica empregada, por exemplo, no Hakesho Kaiten. Ao meu ver, seria bem criativo ver o Boruto empregando as suas características únicas como descendente dos Hyugas ao Rasengan, mostrando que o Kishimoto não esqueceu que o Boruto é tecnicamente um Hyuga, até mais do que um Uzumaki propriamente dito. Ele é apenas um terço Uzumaki. Bem que eu dizia em revisões passadas, já que eu não sou um grande entusiasta do Jogan, tenho muitas dúvidas se ele vai aparecer no mangá, que o Boruto iria compensar essa diferença de poder com Kawaki Kodo através do treinamento e novos ninjutsus que lhe dão alguma vantagem contra eles, e não através de poder bruto e power-ups. Isso é típico de um protagonista de Battle Shonen. Enquanto Kawaki Kodo ficaram estagnados, completamente dependentes do karma e das habilidades dadas, confiando que já seria o suficiente, o Boruto progrediu e criou novas técnicas para combatê-los, quem sabe até inutilizando completamente as suas habilidades. Se esse novo Rasengan funciona de forma parecida com o que eu estou pensando, seria um counter perfeito contra as marcas de garra do Kodo e quem sabe até contra o Sukuna Hikone e a absorção do Kawaki. Pois lembrem-se que na luta contra o Momoshiki, o próprio Boruto destaca que ele não seria capaz de absorver o que ele não pode ver. Então, será que o Kawaki pode encolher ou absorver o que ele não pode ver? E assumindo que ele não seja capaz de encolher um novo Rasengan, será que ele também não será capaz de encolher objetos dentro do Rasengan? Porque eu não vejo muitas saídas para o Boruto usar essa espada contra o Kawaki que não seja assim, a menos que essa Kusanagi seja nova ou seja uma espada viva, assim como a Samerrada e a lança do Inari no arco dos Funatsu no anime. Mas de qualquer forma, eu espero quebrar a cara quanto a essa primeira impressão de que a progressão do mangá está rushada e até tenho uma leve esperança de que nos próximos capítulos veremos o que aconteceu nesses últimos anos antes dessa situação, possivelmente através da conversa que Boruto e Sarada ainda vão ter. Até porque, como eu já falei, isso aqui parece mais o final de um arco maior. Ou que essa seja apenas uma tentativa de invasão do Kodo e não a invasão que supostamente irá destruir Konoha, sendo frustrada nos próximos capítulos com um Boruto ou Daemon fazendo o Kodo recuar. Sem falar da Delta que ainda não apareceu e pode muito bem dar um suporte contra os Tsumeakas. Há até quem teorize que o Shikamaru teria preparado uma contramedida contra essa invasão, tipo um exército de Deltas sob seu controle. Eu sei que muitos querem ver o Kodo sendo um vilão mais digno e tendo pelo menos alguma vitória contra os heróis, mas eu não acho que esse seja o momento para vermos ele cumprindo a sua vingança e matando personagens importantes. Sem falar que a derrota parece ser a sina do personagem, e assim como Shigaraki, vilão de Boku no Hero, creio que ele só dê a volta por cima depois de repetidas derrotas. Por enquanto as derrotas só servirão para fomentar o seu ódio e ressentimento contra Konoha e Boruto. Por fim, quanto ao misterioso Tsumeaka com Rinnegan, juntamente com essa questão do horror do Jubi, como eu prometi no resumo, eu vejo 4 possibilidades quanto ao que realmente seria esse bicho. A primeira é que talvez esse Tsumeaka não seja algo tão grandioso assim. O trecho do Kawaki enfrentando ele dá a entender que Tsumeaka apenas reagiu ao Kawaki. O Tsumeaka parecia igual aos outros até que o Kawaki o chutou e ele abriu o olho, ficando mais forte, rápido, agressivo e inteligente. Talvez um reflexo do instinto de consumir um Otsutsuki que o próprio Jubi tem. Por isso, quando ele agarra o Kawaki, ele diz Otsutsuki com um sorriso bizarro. Em resumo, quando ele entra em contato direto com o Otsutsuki, quando ele é tocado por um Otsutsuki, ele aflora os seus instintos e adquire uma certa racionalidade para ser capaz de enfrentar um Otsutsuki até certo ponto. Quanto ao Rinnegan ser funcional ou não, seria algo meramente estético para mostrar que o bicho está sob a influência do Jubi. A segunda é que o próprio Kodo estaria controlando o Tsumeaka, pois eu não sei se vocês lembram, mas no final do capítulo 72, o Kodo transporta o seu olho para um Tsumeaka e fala através dele, como se pudesse controlá-lo. Ou seja, o Kodo estaria tecnicamente em 2 lugares ao mesmo tempo, conversando com Boruto enquanto enfrenta o Kawaki através desse Tsumeaka.
Só que essa possibilidade implica no Rinnegan do Tsumeaka sendo do próprio Kodo. Bom, pensem comigo, depois que o Kodo perdeu o olho, o que exatamente impediria ele de usar o mesmo método que ele usou para criar os Tsumeakas, só que para criar um novo olho com base no Rinnegan do Jubi? E nesse caso, se ele usou o mesmo método, também significa que esse olho está misturado com as marcas de garra e o Kodo é capaz de teleportá-lo para os Tsumeakas e controlá-los sem a necessidade de pôr a mão no olho como ele fez no capítulo 72. Eu sei que parece algo mirabolante e improvável demais para se imaginar, mas é uma possibilidade interessante que até mesmo corrobora com a teoria de que o Kodo tem descendência Uzumaki, já que ele seria capaz de aguentar um Rinnegan e usá-lo de forma eficiente, mesmo não sendo seu portador original. O que inclusive seria um belo power-up para o Kodo, talvez deixando ele em pé de igualdade com o Ishiki eventualmente, e essa situação seria mais equilibrada para o lado dele, porque ele pode acabar enfrentando Boruto, Kawaki e Daemon juntos em algum momento. Sem falar que também seria um simbolismo interessante, já que cada um dos portadores do Karma teria um dos doujutsus do Shibai, Byakugan, Rinnegan e o misterioso doujutsu do Ishiki. A terceira é que, assim como aconteceu com a Kaguya, que segundo o Databuki 4 se fundiu ao Jubi, descartem aquele filler da Kaguya no anime, tenha um Otsutsuki relativamente poderoso fundido a esse Jubi do Ishiki. Vocês já pararam para pensar como o Jubi, a semente do Shinju, é criada? Se é necessário que um Otsutsuki seja devorado por um Jubi para que a Shinju seja plantada, será que é necessário que um Otsutsuki seja fundido a uma Shinju para que uma semente, o Jubi, seja criado? Assim criando um ciclo interminável de sacrifícios entre os próprios Otsutsukis? Nesse caso, esse Tsumeaka poderia ser uma manifestação da consciência desse Otsutsuki. E por último, a quarta é que o Jubi não seja só uma semente para plantar o Shinju, como também uma arma usada para a guerra na forma dos Tsumeakas. Se levarmos em consideração o que o Amado disse sobre as marcas de garra, que elas são um Shinjutsu, então significa que outro Otsutsuki também já teve esse Shinjutsu e foi capaz de fazer a mesma coisa que o Kodo está fazendo agora, criando um exército de Tsumeakas. Isso não seria inédito. Minha teoria é que os Tsumeakas originalmente seriam usados como uma arma para combater outros Otsutsukis poderosos que perderam o controle e traíram um clã, um exército de seres famintos que consomem tudo ao seu caminho, dando foco em Otsutsukis, por isso as palavras do Tsumeaka que pegou o Kawaki. Porém, quando eles ficam fora de controle, podem colocar não só o mundo sob ataque, mas também todo o universo e os próprios Otsutsukis em risco. Semelhantes aos Tiranides de Warhammer 40k ou aos Zergs de StarCraft. Eles consomem tudo num planeta, se adaptam, evoluem, ficam mais fortes e inteligentes e seguem para o próximo planeta habitável, se espalhando pelo cosmos como uma doença. Talvez várias mini Shinjus, que no caso são essas árvores que os Tsumeakas se transformam, sejam muito piores do que uma Shinju completa, quem sabe até dando origem a Tsumeakas mais evoluídos. Inclusive, eu não ficaria surpreso se eles são o que a Kaguya tentou criar com os Zetsus, um exército poderoso que pode se opor à sua própria raça desde que evoluam o suficiente. Ela só não tinha as marcas de garra e talvez teve que usar uma, entre aspas, gambiarra para isso. Bom, mas independente das possibilidades, eu creio que na última luta que Boruto teve com o Kodo há 2 anos, ele acabou manifestando as habilidades do Momoshiki de enxergar o destino de alguém, viu esse pior futuro possível através do destino do Kodo, está se preparando nesses últimos 2 anos para impedir esse futuro, quem sabe até com a ajuda do próprio Momoshiki, pois ele conhece esse Shinjutsu. Ele mesmo afirma que conhece todos e certamente sabe do perigo que os Tsumeakas representam, podendo se tornar um problema para os próprios planos dele a longo prazo. Inclusive, eu até me pergunto se o futuro visto no Flash Forward não seria parte desse possível futuro que o Boruto quer evitar e se ele realmente vai acontecer. Seria bem anticlimático, pois fomos hypados durante anos só para isso não acontecer. Mas ainda é uma possibilidade, ou se acontecer, talvez aconteça num contexto diferente. Bom, enfim, de resto, a única coisa que eu espero daqui pra frente é que esse novo mangá tenha um tom um pouco mais sério, por assim dizer, em comparação à parte 1, e alguns acontecimentos com peso dramático envolvendo perdas e mortes que realmente tenham algum impacto no desenvolvimento dos personagens e na trama como um todo. Algo que eu sempre senti falta na parte 1. Claro, na medida do possível, isso aqui ainda é um Battle Shonen e eu não espero uma mudança de tom da água pro vinho. No máximo, o que
que veremos são momentos específicos aqui ou ali. Não se enganem com essa entrada épica do Boruto e essa cara de fodão que ele tá fazendo. Nem o personagem, nem a obra em si se tornarão super sérios e sombrios, quase um seinen. E que mesmo com o seu ritmo rushado e espaço limitado para desenvolver os personagens adequadamente, que se foque mais no Boruto como protagonista, dando a ele o tratamento digno de um protagonista, que na parte 1 deixou muito a desejar. E também em dar um destaque maior à nova geração em geral. Infelizmente, a essa altura do campeonato, eu já não espero mais a presença do restante dos times da nova geração. Se não apareceram até agora, certamente nunca irão aparecer, mas que pelo menos deem um bom tratamento aos times que sempre estão presentes, se desprendendo quase que completamente da antiga geração, especialmente de Naruto e Sasuke. Do meu ponto de vista, uma das melhores coisas que poderia acontecer com essa franquia é seguir um formato parecido com o de Jojo, onde cada fase tem um protagonista diferente, um elenco diferente, com no máximo um ou outro personagem da fase anterior presente e tem uma pegada completamente diferente. Porque assim, a cada fase, a franquia se renova sem ficar cansativa ou cair na mesmice, se tornando um universo vivo, que evolui, que muda. E o fato do novo subtítulo não ter mais Naruto, diria que destaca bem essa intenção. Me parece uma mensagem clara aos leitores, sinalizando que daqui pra frente não se trata mais de Naruto ou da velha geração. Agora, a nova geração que irá tomar 100% da liderança dessa história, sem que a antiga ofusque. Naruto já acabou, agora é uma nova fase, novos personagens e um novo elenco. Quer ver o elenco antigo fazendo alguma coisa? Vá ler Naruto e seja feliz. Ai, mas a antiga geração é que deveria resolver essas situações e blá blá blá. Não. Em Naruto, as crianças também acabavam resolvendo situações que normalmente os adultos deveriam resolver. Vide o resgate do Sasuke no clássico e entre outras situações. E tudo bem, porque eles eram o foco. Do que adianta isso aqui se chamar Boruto e ter um novo subtítulo não atrelado a Naruto se é a antiga geração que terá destaque e vai resolver tudo? Isso aqui é para ser Boruto ou Naruto 2.0? Se a antiga geração não teve o foco que vocês acham que eles mereciam em Naruto, não é aqui que eles vão ter. Bom, então é isso. Espero que tenham gostado da revisão e nos vemos no próximo vídeo.